Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à editoria da Brain, Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e hoje eu estou trazendo para vocês uma convidada muito especial que, além de uma colega do mercado imobiliário, também é uma amigona, que é a Diana Nacur, vai estar falando com a gente diretamente de Belo Horizonte. A Diana, ela é especialista em direito imobiliário, e ela trabalha com questões multidisciplinares dos negócios imobiliários, tanto da aquisição, da gestão, da sucessão de patrimônios imobiliários, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. E hoje ela vai bater um papo com a gente sobre essa questão jurídica que envolve a aquisição de imóveis. Diana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tizi, é um prazer, muito obrigada aí pelo convite. Espero poder contribuir aí um pouquinho com as informações jurídicas, tentando traduzir para todos e dar uma leveza possível ao assunto. Tá ótimo, que bom, muito obrigada. Diana, eu queria começar te perguntando, uma vez você falou para mim, eu achei ótima essa metáfora, que o direito imobiliário é como um polvo. Você pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim, Tizi. Na verdade, essa frase eu repito ela sempre, né? Porque o que acontece? O direito imobiliário, da forma como eu enxergo, como eu atuo e que eu entendo que seja o mais adequado para a gente proporcionar uma segurança para aqueles que atuam com imóveis, ele precisa ter um corpo próprio de especialidade, vamos dizer assim, em que o profissional entenda e conheça daquelas questões mais cartoriais, mais burocráticas, mais relacionadas ao imóvel em si, a questão da propriedade, da posse, pensando aí nos direitos reais, mas existe um universo que permeia as questões imobiliárias, que ele é multidisciplinar. Então, ao mesmo tempo em que eu olho para uma mera compra e venda de um imóvel, eu preciso saber a questão do regime de bens da pessoa, da proprietário, se ele for casado, ou se ele é ou se ele foi casado, e que me exige, então, um conhecimento de direito de família, que, de repente, me exige um conhecimento de direito das sucessões, porque a regra de regime de bens ela funciona de um jeito em caso de divórcio, ligada aí ao cenário do casamento, e um outro comportamento em caso de sucessões. Então, muito pela forma como eu fui desenvolvendo a minha trajetória profissional, que eu passei por formação tanto dentro do direito civil, quanto também do imobiliário de forma especializada, eu fui brincando com os tentáculos e fui entendendo a importância disso. Então, para a gente conseguir atender o mercado imobiliário, a gente tem que ter esse olhar central de especialidade, mas sem esquecer que há um universo ilimitado e difuso para a gente conhecer, para a gente buscar o aprimoramento constante para conseguir otimizar e transmitir segurança aos negócios imobiliários. Perfeito, muito bom. Bom, nós estamos vivendo hoje um momento do mercado imobiliário bastante aquecido, né? Inclusive, a Brain, ela divulgou recentemente o fechamento do Indicador Nacional do ano de 2020. Nós tivemos um ano com muito mais vendas do que lançamentos. Então, acho que também muito motivado pela pandemia, quem tinha capacidade de aquisição buscou, né, moradias mais adequadas. E com isso, eu te deixo a pergunta: quais são os cuidados ao comprar um imóvel? Bom, aí acho que aí mora o início da necessidade desse olhar multidisciplinar, sabe, Tiz? Primeiro eu faço um parênteses, que eu acho muito interessante esse movimento do mercado imobiliário nesse momento, porque no início da pandemia bateu aquele desespero geral, né? Todo mundo sem entender o que vinha pela frente,
E eu acho muito interessante que, desde o início, eu sempre falei, gente, calma, porque é o seguinte, o mercado imobiliário ele vai ser responsável pela reabilitação dos espaços físicos. A forma como a gente vivia, de cada vez ter uma concentração maior dos espaços, mais um aproveitamento maior dos espaços, isso já não está adequado com a visão sanitária. Então, é a nossa bola da vez de reinventar realmente esse espaço. As procuras mudaram, né, o foco do consumidor e do empreendedor mudou, o foco não é outro. Então, pensando dessa forma, é que eu coloco aqui a questão dos riscos, do que deve ser pensado no momento da aquisição, separando um pouquinho as preocupações que o empreendedor deve ter daquelas que o consumidor final deve ter, tá? A gente tem uma situação do imóvel que é aquela mais óbvia que está no registro do imóvel. Porque aí vem uma noção principal que o consumidor final nem sempre tem, que é o seguinte, às vezes você pensa assim, fulano é que está me apresentando o imóvel e ele está se dizendo, se apresentando como proprietário, então o que ele está me dizendo é suficiente ou o que ele está me apresentando é suficiente. E aqui vai a primeira lição, que uma coisa é propriedade, o que está no cartório de registro de imóveis, o que está na matrícula do imóvel, para o que é o universo de contrato, do que é a pessoa que está negociando. Tanto é que eu brinco, eu sempre falo com clientes e com a equipe, olha, começamos a falar de algum assunto, o primeiro documento que a gente tem que ter na mão é uma certidão atualizada do imóvel, porque ela é que dá o cenário atual da propriedade. E aí, por mais, você pode ter um volume gigantesco de documentos dizendo que aquele imóvel é da tal pessoa, do fulano, que se isso não estiver no registro do imóvel, na matrícula, ela não tem a propriedade. Ela tem posse, ela tem direito sobre aquele bem, ela tem tudo para levar à regularização, mas ela não é proprietária. E aí, a questão da propriedade para o empreendedor, ela é de extrema importância, porque é ela que vai permitir a propriedade regular, tanto sob o aspecto da regularidade da transmissão dessa propriedade, quanto dos critérios mais formais do registro. Então, você tem as averbações que deveriam ter, se está com a área retificada, enfim, todo esse arcabouço de elementos que o registro deve ter de uma forma regular é que vai garantir ao empreendedor ter uma fluidez no desenvolvimento do empreendimento dele para registrar e ele conseguir lançar. Porque, lembrando aí, nenhum empreendedor pode lançar nenhum empreendimento, levar a mercado se ele não estiver registrado. Estou falando aí de incorporação, loteamento, condomínio de lotes. Então, se eu não tenho registro na matrícula, ele não pode ser comercializado. E do lado do consumidor final, da mesma forma, se ele não tem, se ele está adquirindo um imóvel que não está com a propriedade regular, ele também não vai conseguir receber essa propriedade. E aí ele não vai poder utilizar daquele imóvel para dar em garantia em operações financeiras se ele precisar, transmitir para outras pessoas, ele vai ficar com aquilo agarrado no cenário contratual e dando a chance, inclusive, de antigos credores do proprietário atual ainda buscar este bem, porque o que dá o valor patrimonial do imóvel que pode ser perseguido, que pode ser questionado, é a propriedade. Então, quando a gente pensa no que deve ser olhado, nós temos os aspectos formais da matrícula. A matrícula está aberta, porque a gente teve uma mudança aí de sistema registral no Brasil, e quando a gente tem imóveis muito antigos, nem sequer tem matrícula. Então, existe
exige-se um procedimento para abertura de matrícula e regularização disso, trazendo a atualidade da situação daquele imóvel, se é um lote, se é uma construção, essa construção está averbada, ou a construção já foi demolida. No aspecto ainda formal, às vezes acontece do seguinte: você tem um imóvel que há muito tempo era de João nunca mexeu no registro desse imóvel, porém, João, quando adquiriu, ele era solteiro, e aí ele casou, depois dele ter casado, ele se divorciou, e ele faz a venda no momento em que ele é divorciado. Mas na matrícula dava notícia lá dele como solteiro. Bom, a gente tem que observar o que aconteceu durante esse período todo, sob o aspecto do regime de bens do casamento, porque isso pode exigir a atuação da esposa ali dentro. Se a gente está falando de um imóvel que pertence à pessoa jurídica, mesma coisa. A pessoa jurídica, às vezes, passou por um processo de cisão, de extinção, e nada disso está sendo dito ali na matrícula, e toda essa história que permeia o aspecto objetivo do imóvel, que é quanto à descrição dele, se era lote, teve construção, acabou, virou instituição, o que quer que seja, essa cadeia de história tem que vir para a matrícula, quanto sobre o aspecto subjetivo, que é a história do proprietário ou dos proprietários durante a cadeia dominial. Então, seja o que for, a matrícula tem que representar essa continuidade de informações, de atos, de acontecimento que afetam o imóvel. Então, você precisa, de um lado, analisar o imóvel sob esse aspecto de regularidade, porque a ausência disso tudo vai te exigir, a cada ausência desses dados, será necessário uma respectiva solução ou procedimento que pode te impactar em tempo, em custo, em qualquer coisa que seja. E aí, pensando tanto para o consumidor final quanto com o empreendedor, quanto mais consciência ele tem do que está por vir para ter o imóvel dele regular em nome dele, melhor para ele ter a consciência do valor financeiro e de tempo para ele ter a propriedade regular. Então, eu sempre brinco que a gente faz o procedimento chamado due diligence, que a gente faz uma auditoria, fazendo uma investigação mesmo, para entender todos esses problemas. E aí, o que eu sempre falo é o seguinte: olha, eu não estou aqui para apontar problema durante a auditoria, eu só estou aqui para colocar luz sobre o problema, porque uma vez que você passa a enxergar, você consegue achar soluções e consegue mitigar, contabilizar o tamanho desse eventual passivo, risco, burocracia, onerosidade dessa regularização e desses riscos para a conta do negócio. Então, esse é o ponto mais formal. E do outro lado, a gente tem o aspecto mais multidisciplinar, vamos dizer assim, que são os riscos mesmo de que essa alienação seja considerada uma fraude. O raciocínio bem básico desse ponto é o seguinte: ninguém pode fazer uma venda, uma alienação do seu próprio patrimônio, se aquilo tem chance de traduzir, de levá-lo a uma insolvência, ou uma falência, ou que tenha o intuito de fraudar, de prejudicar os credores já existentes. Então, de uma forma bem simplista aqui, um cuidado que a gente tem que ter no momento de aquisição é entender se aquela pessoa que está fazendo aquela venda está fazendo de boa fé, ela está respeitando os seus respectivos credores, porque do lado de cá, de quem está adquirindo, a depender desse cenário, se esse cenário de fraude for muito evidente, cai para ele a possibilidade dele defender a boa-fé dele de adquirir. Se era uma questão que conseguiria se descobrir numa mera certidão, o que quer que seja, ele fica sujeito a essas discussões. Um outro ponto, por exemplo, também é a questão de PTU.
o IPTU, a dívida do IPTU, ela acompanha o imóvel. Então, ainda que o IPTU em aberto seja do proprietário, seja de uma época do proprietário anterior, não importa, se não tem um prazo prescricional aí para alegar, ele alegar e alegrar quem está adquirindo, o proprietário atual vai pagar a conta. Então, é um universo tributário, societário, de direito de família, de direito de sucessões, de fraude, de execuções, possíveis execuções, processual, que pode permear, porque nós estamos falando de um patrimônio que pode ali responder por dívidas e por N questões. Uhum. Então, o cuidado que se deve ter nesse momento de aquisição é conhecer esse universo. Uhum. E como que a gente conhece? Emitindo certidões. Aí entra uma etapa bem burocrática, né, que a gente consegue descobrir aí por certidões e a partir do que elas informam, a gente eventualmente aprofunda mais a pesquisa ou elas servem de um farol por onde investigar. Agora, vale também destacar que o seguinte, se você tem um empreendimento completamente já regular, e eu estou falando no foco do consumidor final, a incorporação está registrada, é uma incorporação nova, acabou, o empreendimento está na planta, acabou de ser lançado, há uma forte presunção de que todo esse trabalho de sanear, de limpar, de passar a limpo a situação do imóvel tenha sido feito recentemente, porque ele é necessário para fins de registro da incorporação. Então, há uma segurança maior para aquele que está adquirindo esse imóvel sem nenhuma transmissão ali mais recente. Agora, se nós estamos falando de aquisição de terreno para viabilizar empreendimentos ou de imóveis para o consumidor final, que já tenha sido, né, transmitido por várias gerações, ainda pertence a vários herdeiros e tudo mais, ou várias empresas, aí a situação se torna um pouquinho mais multifocal e com N possibilidades aí de investigação. Com mais riscos envolvidos, né? Agora, o ponto de partida é, de fato, a bendita da certidão atualizada, que se ela tiver limpinha, certinha, em nome do fulano que se disse ser o proprietário, já é um passo enorme para uma tranquilidade. E qual seria o passo a passo básico dessa documentação jurídica que está envolvida no processo? Então, o primeiro seria a certidão. Para a gente analisar os riscos, são essas certidões, né? São certidões de feitos ajuizados, certidões de tributos, protesto, são certidões que rastreiam possíveis dívidas e dívidas da pessoa e do proprietário ou dos proprietários antecessores e que demonstram as possíveis irregularidades do imóvel. Agora, vale lembrar que essa etapa de análise de risco, que a gente chama de due diligence, ela não é obrigatória, tá? Então, é um cuidado que todo mundo deveria ter, e quanto mais ele tiver esse cuidado, maior a tranquilidade de adquirir e transformar esse imóvel. Uhum. Mas pensando aí na questão do que é obrigatório dentro do procedimento de transmissão da propriedade, o que acontece? A propriedade ela só é transmitida por determinados títulos, tá? Então, se eu estou falando de um imóvel que tem um valor superior a 30 salários mínimos, ele necessariamente tem que se dar por um título público, eu estou dizendo de uma escritura, salvo alguns casos específicos, que é o que acontece, por exemplo, no contrato de financiamento com o banco, que por lei o banco pode fazer este contrato por instrumento particular. Uma vez constituído esse título, porque esse título é como se fosse realmente o contrato, o documento que fala desse universo de transmissão. Então, ele vai no inventário, uma transmissão por inventário, é o formal de partilha, seja ele judicial, se o inventário tiver sido judicial,
ou uma escritura de inventário e partilha, se o inventário tiver sido feito de forma extrajudicial, formal de partilha do divórcio, uma escritura de doação, uma escritura de compra e venda, uma escritura de permuta, de dação em pagamento, e aí por aí fora. Qualquer que tenha sido o negócio celebrado ou o momento jurídico que autoriza, que motivou essa transmissão da propriedade, ele vai ter um título. Esse título pode ser judicial, ou público, ou particular, e ele vai ser levado a registro no cartório de registros onde o imóvel está registrado. Inclusive, tem sempre uma dúvida que aparece, principalmente do consumidor final, que é: mas eu só posso lidar com aquele cartório é tão difícil. O que acontece? O registro, ele necessariamente tem que ser naquele lugar onde o imóvel já está registrado, aí não tem conversa. Agora, se a gente está falando de uma escritura, a escritura pode ser lavrada em qualquer lugar, desde que ela respeite as regras de formalidade para levar a registro. E aí, para ser feito esses títulos, cada um deles tem os seus requisitos. Via de regra, você tem alguns documentos mínimos necessários relacionados àqueles documentos, aos documentos que provam a legalidade, a legitimidade da pessoa que está alienando. Então, se sou eu, pessoa física, que vou vender e eu sou casada, eu tenho que apresentar a certidão de casamento, eu tenho que apresentar a própria matrícula atualizada demonstrando que eu sou proprietária. Eu tenho algumas certidões que são obrigatórias, mínimas, necessárias, e outras relacionadas ao imóvel. Mas aí eu me permito sugerir sempre que haja uma consulta, porque cada estado tem as suas normas voltadas para cartório, que algumas certidões podem ou não ser dispensadas. Agora, o mais importante dessa história da dispensa das certidões é que não é o fato de você ter dispensado que eventualmente afasta o seu risco ou a sua responsabilidade. Então, assim, tem algumas certidões de feitos ajuizados que era um gargalo que a gente tinha, que necessariamente ela tinha que ser emitida e tal, papapá. É possível o adquirente dispensar, mas ele está carregando o risco dele para ele. Então, essas certidões, elas são necessárias para demonstrar a legitimidade da pessoa, se é um procurador, a escritura de procuração, se eu estou falando da pessoa jurídica, os atos constitutivos daquela pessoa jurídica, daquele representante legal, do imóvel, e aí feito esse título no cartão. Se eu estiver falando de um imóvel rural, tem documentos que são específicos, ITR, CCIR, dependendo da área, entra a questão do georreferenciamento, do CAR, e uma vez obedecido esses requisitos para a escritura, aí você tem o momento do registro. No registro, se a matrícula já está regular, que é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, se ela está regular, certinha e com todos os elementos em nome de quem está vendendo, e a escritura observou, a meta é que isso se dê um registro o mais rápido possível, sem nenhum outro documento. Mas se algo tiver sido esquecido ou ainda esteja pendente, vai depender do que quer que esteja omisso para que seja apresentado e corrigido essa falha, essa omissão. Que bom, que legal, Diana. Estou adorando a nossa conversa. Eu acho que está sendo um mergulho nesse universo que envolve tantos outros, né? Eu adoro temas assim que a gente vai mergulhando e fala, meu Deus, tem a questão familiar, daí agora esse bendito separou da mulher, está com uma relação ruim com a mulher, vai vir para cima da gente. Então, assim, de fato, envolve vários assuntos, né? Acho que você falou, mostra muito bem o polvo, né? Que é esse direito imobiliário. Mas, Diana, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo a voltar na semana que vem, que nós vamos ter a parte 2 dessa conversa. A Diana vai continuar compartilhando com a gente. E muito obrigada a você por ter participado e vocês todos que estão nos assistindo. Ótimo, Thais, eu fico aí à disposição, espero ter contribuído um pouquinho e até semana que vem, então. Legal, tchau, obrigada.